Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter. Bom dia, Regi. Bom dia, ouvintes da Rede Viva Top. Como vocês estão? Espero que bem. Nessa semana a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? No quesito do cuidado da nossa saúde mental. Então, a resiliência. Como será que anda a resiliência por aí, né? Será que vocês se consideram pessoas resilientes? O que seria resiliência, em primeiro lugar? Então, a resiliência nada mais é do que a capacidade que nós temos de lidar com situações adversas, né? De lidar com problemas, com frustrações, dar a volta por cima, superar, né? A palavra superação também está no nosso tema de hoje, porque resiliência e superação, elas estão de mãos dadas. E não tem como falar de resiliência e superação sem falar da nossa autoconfiança, né? Será que você se sente hoje confiante, seguro perante os obstáculos da vida, né? Será que a sua segurança depende de uma outra pessoa? Depende de algum fator externo? Depende de um emprego? Depende de um relacionamento? Ou será que você se considera confiante sozinho, sozinha? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a gente só sabe a força que tem quando a nossa única alternativa é ser forte. E às vezes, né, no decorrer da vida, tem momentos que a gente não tem outra opção. Ou a gente entra num papel de vítima e fica arrastando o sofrimento, ou a gente aprende a ser forte, né? E às vezes a gente precisa aprender a ser forte mesmo num processo de dor, mesmo quando as coisas não vão bem. Então, é ser feliz enquanto ainda está triste. Porque a gente não precisa escolher um sentimento só, não é verdade? Às vezes a gente passa por um luto e mesmo assim a gente consegue, durante o luto, ter alguns outros momentos de felicidade, ter alguns outros momentos de prazer, né? A gente não precisa sentir o peso da culpa de estar feliz em um determinado momento que a gente esteja passando por um luto, por exemplo. E isso a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Muitas pessoas sofrem, né, em situações, não vem solução, porque acha que a gente tem que escolher apenas um sentimento para viver. E geralmente, erradamente, a gente escolhe os sentimentos ruins. A gente escolhe o sentimento da culpa, a gente escolhe o sentimento da perda, a gente escolhe o sentimento da saudade, a gente escolhe o sentimento do fracasso, né, da incapacidade, da insegurança. E esquece que junto com esses sentimentos, junto com todos os processos, junto com todas as perdas, com todos os problemas, nós conseguimos também focar em sentimentos bons. Então, dicas, né? Vamos falar agora das dicas. Como que eu posso mudar um pouco a minha perspectiva diante dos meus problemas? Como que eu posso me tornar uma pessoa mais resiliente? A primeira dica, claro, como em todas as vezes, eu sempre falo muito sobre o autoconhecimento. Nada mais valioso e mais importante para a nossa saúde mental do que o nosso autoconhecimento. Porque se a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe as nossas fraquezas, a gente sabe as nossas habilidades e a gente consegue lidar melhor com os problemas. Todas as vezes que a gente estiver passando por um momento de superação, né, de dificuldade e que a gente não tá dando conta sozinho, é sempre importante a gente buscar também a ajuda de um profissional, um terapeuta, uma terapeuta, alguém que vai conseguir profissionalmente nos ajudar. Além disso, também sempre bom ter a nossa rede de apoio, né? Quem é a sua rede de apoio? Onde você consegue se apoiar? Não no sentido de ser dependente, né? Não no sentido de não conseguir se virar sozinho. Um amigo, uma amiga, um familiar, alguém do seu convívio, alguém que você consiga desabafar. Para as pessoas que buscam pelo lado da espiritualidade, de repente Deus, de repente um diário. Às vezes a gente precisa se ouvir, aprender a se ouvir. Muito importante a gente aprender a colocar os nossos problemas no papel, pra gente conseguir pesar aonde está a nossa maior dificuldade, aonde a gente está patinando, aonde a gente não está conseguindo. Então, nós temos que ser a primeira pessoa que faz parte da nossa rede de apoio. Outra dica importante é a gente sempre se policiar nos nossos pensamentos. Buscar sempre pensamentos mais otimistas. Assim como eu disse, a gente tem essa facilidade de pender pro lado ruim, de pender pro sentimento ruim, pros pensamentos ruins. Então, quando você se perceber nessa situação, fala, epa, calma, né? Como que eu posso trocar esse pensamento? Por qual sentimento eu posso trocar? Por qual sentimento eu posso trocar essa insegurança? Por qual sentimento eu posso trocar esse medo, essa dúvida? Focando na solução, ao invés de focar no problema. Mantenha sempre também uma perspectiva ampla. Não foque apenas em uma solução, em um meio de resolver o problema. Sempre existe mais de uma opção. Sempre existe outras perspectivas, né? A gente precisa praticar essa flexibilidade no nosso cérebro, no nosso emocional. Às vezes a gente tá tão cego em uma solução, em um caminho, que
a gente deixa de enxergar as outras possibilidades. E às vezes as outras possibilidades são até mais fáceis, mais alcançáveis, né? Mais realistas. E lembrem-se, tudo passa, desde os momentos ruins, por pior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade, ele vai passar, assim como os dias bons. Assim como os melhores dias da sua vida também passam. E de toda situação a gente pode tirar uma lição. Então, se a gente sai da mentalidade de por que tá acontecendo comigo? De novo comigo? Mas só dá errado, né? Se a gente mudar um pouco essa perspectiva e sair, né, dessa condição de vítima, né? De só acontece comigo, de coitado, de coitada, e olhar com uma perspectiva de crescer para contribuir. Então, como que eu posso crescer mediante esse problema, mediante esse desafio, para depois, quem sabe, eu conseguir, além de superar, né, eu contribuir com outras pessoas, eu contribuir para o mundo. Pensem um pouquinho sobre isso, ao invés de se colocarem nessa posição de estar num problema e não saber como resolver, olhem por outra perspectiva. Sempre tem outro caminho, sempre tem um outro dia, sempre tem um outro trabalho, sempre tem um outro sorriso, um outro abraço, uma nova possibilidade. E a gente sempre consegue crescer e contribuir. Então fiquem com essa dica no coraçãozinho de vocês. Um beijo e até a próxima. Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter